Hoje eu resolvi gravar um vídeo falando do que eu considero um dos maiores problemas dos jovens cristãos solteiros: a idolatria do casamento. Eu já acompanho alguns jovens há um bom tempo, discipulo pessoas desde a minha infância, e a verdade é que eu vejo que muitas vezes os jovens solteiros, principalmente aqueles que vão ficando mais velhos, sabe? Passou dos 20, 30, não casaram ainda. Quando chega aos 40, então, mas já tem um desespero em alguns, é a tal da idolatria ao casamento. E o que seria isso, Bruno? Idolatria ao casamento? É depositar no casamento uma esperança de felicidade, ou então depositar no casamento a razão da sua vida, depositar no casamento como se arrumar um casamento e vier a se casar, ter um relacionamento, fosse o centro da vida da pessoa e a razão dela existir. Biblicamente, nós sabemos que toda vez que a razão da nossa alegria, que a razão do nosso existir não é Deus, isso é um ídolo. Se você acha que você só vai ser feliz quando você tiver muito dinheiro, o dinheiro é o seu ídolo. Agora, se você acha que vai ser feliz só quando você se casar, o casamento é o seu ídolo. E entenda, gente, eu não sou contra o casamento, eu não sou contra ter dinheiro, eu não sou contra você ter sonhos e projetos e desejar realizá-los. Mas nós temos que tomar muito cuidado de nós colocarmos nessas coisas a esperança na nossa felicidade. Eu acredito que, conforme está lá em Eclesiastes 3, que existe um tempo para todas as coisas. E existe para nós o tempo de ser solteiro. E existe o tempo para alguns de ser casado. Porque nem todo mundo vai casar. E isso não quer dizer que você não possa ser feliz solteiro. Por exemplo, nós temos Paulo, que foi uma pessoa que viveu solteira, provavelmente a sua vida inteira, e mesmo assim ele foi um cara pleno, um cara feliz, um cara que pôde escrever na prisão uma carta de alegria. Nós temos o maior exemplo de todos, que é Jesus. Não sei se você sabe, mas Jesus é solteiro até hoje. E ele está aguardando a sua noiva. Então, assim, ser solteiro, gente, não é doença. Ser solteiro não é razão para infelicidade. O que muitas vezes gera infelicidade é porque Deus não está no centro da sua vida. Você não está vivendo para ser quem Deus deseja que você seja. A verdade é que só há uma pessoa que pode te fazer plenamente feliz. E essa pessoa é Jesus. E o pior é que se você idolatra o relacionamento, se você acha que é um relacionamento que vai te fazer feliz, porque hoje você é infeliz, você corre o sério risco de entrar em um relacionamento e depositar sobre o outro a responsabilidade de te fazer feliz. Só que nenhum ser humano é capaz de fazer o outro ser humano feliz. Nenhum ser humano aguenta carregar esse peso. Só Cristo carrega esse peso. Por isso que todas as nossas ansiedades, todos os nossos desejos devem ser colocados sobre Ele. Simplesmente sobre Ele. Porque só Ele pode te fazer plenamente feliz. E eu pioro. Porque mesmo Jesus, Ele não vai te fazer plenamente feliz nessa terra. Você só vai ser plenamente feliz no céu. Essa coisa de que nós vamos viver toda a nossa vida sendo alegre o tempo todo, isso não existe. Isso, nem, na verdade, nem é o que é felicidade de verdade. Porque a felicidade é um caminho, é uma forma de se viver. É aprender a estar alegre em toda e qualquer circunstância. E aí eu volto para Paulo. Quando Paulo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, se você ler o versículo anterior, você vai ver que ele está falando, olha só, passei fome, passei nudez, passei dificuldades, fui apedrejado, fui preso, enfim. Aconteceu tudo de ruim comigo. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, mesmo eu passando por dificuldades, mesmo eu passando por problemas, mesmo as coisas não acontecendo exatamente como eu gostaria que elas acontecessem, isso não significa que eu serei infeliz, porque a minha felicidade está em Cristo, em cumprir o chamado que Ele me deu e ser tudo que Ele me criou para ser. Então, se eu posso dar um conselho para você, solteiro, viva plenamente a sua solteirice nesse momento. Mas o fato é que se você
aprender a ser feliz solteiro, a chance de quando você entrar num relacionamento, você ter um bom relacionamento é muito maior. Porque a razão da sua felicidade não vai ser o outro. A sua razão da sua felicidade vai ser Cristo. Você já vai ter se conhecido melhor, você já vai ter se desenvolvido melhor como ser humano, você vai ter um caráter melhor. E assim a chance de você ter um relacionamento que dê certo, que gere bons frutos na vida, é muito maior. Aproveite esse momento que você está solteiro para ser usado por Deus para abençoar vidas, ser usado por Deus para alcançar pessoas. Porque hoje que você está solteiro, você tem mais tempo livre do que uma pessoa que está num relacionamento. Uma pessoa que está num relacionamento, que está casada, principalmente se já tem filhos, todo mundo que tem filhos sabe. Você tem muito menos tempo para fazer as coisas. Principalmente as coisas para Deus. E eu não estou falando coisas para Deus só de igreja, não. Eu estou falando no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa casada, ela tem muito mais dificuldade para discipular alguém do que alguém solteiro. Eu, por exemplo, por estar solteiro, e eu já falei isso algumas vezes na minha célula, dando testemunho para algumas pessoas que estavam nessa dificuldade e nessa idolatria ao casamento, que, cara, se eu não estivesse solteiro hoje, eu não poderia ter uma intimidade com determinadas amigas minhas ao ponto de descobrir que elas estavam pensando em desistir da própria vida. E Deus me usar para impedir isso. Por quê? Porque quando você está num relacionamento, você vai ter uma certa intimidade com pessoas do sexo oposto. Quando você está solteiro, você pode se permitir ter um pouco mais de intimidade, obviamente, tomando cuidado de não defraudar ninguém e deixar bem claro os limites. Mas a grande questão é, quando você está solteiro, você tem mais tempo para ser usado por Deus. Você tem mais tempo para investir em você mesmo. Mais tempo para você se cuidar, mais tempo para você estudar, mais tempo para você crescer profissionalmente. E por aí vai, crescer ministerialmente. Fazer vários cursos, por exemplo, cristãos. Lá na igreja tem um curso maravilhoso, que eu acho que todo cristão deveria fazer, que é o curso Perspectivas, que eu fiz esse ano. E foi maravilhoso. Será que se eu tivesse casado, eu teria esse tempo para fazer esse curso? E eu estou fazendo alguns projetos, discipulando pessoas. Eu tenho um projeto de liderança, onde pessoas assistem palestras do Summit. E se eu tivesse namorando, ou tivesse casado e tivesse filhos, talvez eu não tivesse tempo para fazer esse projeto. Porque eu ainda faço o curso do trabalho, eu trabalho e por aí vai, tem uma vida ativa. Então, assim, aproveite o seu tempo de solteiro, que Deus te deixou estar solteiro, para você desenvolver amizades também. Porque você casado, às vezes, é mais difícil. Porque você vai ter menos tempo. Você vai ter outras responsabilidades. Gente, ser solteiro é muito bom se você souber viver solteiro. Se você souber viver a sua solteirice dentro da vontade de Deus e focado em abençoar as pessoas e ser usado por Deus para cuidar delas e para ajudá-las. Da mesma forma, quando você se casar, Deus vai te dar outros ministérios para abençoar outras vidas de outras formas. Não é que o solteiro é mais usado que o casado ou o casado é mais usado que o solteiro, não. Mas o solteiro, ele naturalmente acaba tendo menos responsabilidades familiares que um casado. Porque o casado naturalmente vai ter que cuidar da sua esposa e dos filhos. Então, naturalmente, ele terá menos tempo. Naturalmente, as suas finanças, ele não vai sobrar tanto dinheiro quanto sobra para o solteiro. Por exemplo, você solteiro pode investir muito mais no avanço do reino. Você, se estando solteiro, sobra mais no final do mês. Então, por que você não investe mais em missões, por exemplo? Percebe como cada momento da nossa vida pode ser usado por Deus para abençoar vidas de uma forma diferente? Se eu não estivesse solteiro, eu não estaria gravando esse vídeo, provavelmente, falando para solteiros. Não sei. Porque hoje eu tenho 42 anos, estou solteiro, e eu entendo a dificuldade que algumas pessoas têm de estar solteiro. E eu, sinceramente, não tenho problema nenhum falar isso aqui, eu sou feliz. Tem momentos que eu sinto falta de ter alguém do lado? Tem, normal. Mas eu sou feliz por quê? Principalmente porque eu comecei um propósito, que eu já falei isso aqui algumas vezes em outros vídeos, de todo dia perguntar para Deus, Deus, quem o Senhor quer que eu ame hoje? Quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? E, cara, eu tenho tido experiências maravilhosas
com Deus por causa disso. Eu tenho impactado algumas vidas que nem tudo eu posso contar aqui, porque senão iria expor a vida das pessoas, mas assim, tenho tido experiências maravilhosas com Deus, Ele me usando solteiro. E cara, isso dá muito sentido à minha vida, que muitas vezes eu não tenho nem tempo de pensar que eu estou solteiro, porque eu simplesmente estou vivendo. E eu acho que é isso que falta muitas vezes para o solteiro. Ele está tão focado que quando ele tiver um relacionamento, quando ele casar, é que ele vai ser feliz, que você está esquecendo de viver o hoje. E a verdade é que você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Então viva o hoje para a glória de Deus. Viva esse momento de solteirice para a glória de Deus. E quando você começar um relacionamento, viva ele para a glória de Deus. Porque também, se você entrar na vida de casado achando que só aí que você vai ser feliz, você vai ter desperdiçado quantos anos da sua vida que você estava solteiro e já poderia ser feliz. E, gente, quando eu falo feliz, não é felicidade do mundo, não. Essa coisa ilusória de, principalmente hedonista, né, de prazer o tempo todo. Não estou dizendo isso. Isso não é felicidade. Eu estou falando da felicidade bíblica. A felicidade bíblica é de saber que você está agradando o seu pai, que você está vivendo para a glória dele. E que quando ele olha para você, ele vê um filho que está se esforçando a cada dia para amá-lo mais, porque a sua satisfação está nele. A verdade, como o John Piper fala, né? Deus é mais glorificado em nós quando Ele é a razão da nossa alegria. Será que Deus é a razão da sua alegria? Ou o casamento virou um ídolo para você? Ou o seu trabalho é o seu ídolo? O dinheiro é o seu ídolo? Para alguns, o sexo é o seu ídolo, a bebida e por aí vai. A quem você realmente tem servido? Então, a minha oração é que você, solteiro, possa entender isso. Solteirice não é doença. Solteirice não é um problema. Solteirice não é pecado. Afinal, se fosse, Jesus teria pecado. Jesus foi plenamente feliz solteiro. E você também pode ser. Então, viva para a glória de Deus, como Jesus viveu. Siga o exemplo dele, como ele viveu como solteiro. E aí pode ter certeza que a sua vida vai ter significado. E você vai encontrar uma alegria e paz que nenhum casamento pode te dar. E se algum dia você encontrar alguém que vale a pena se relacionar, vai lá e se relacione. Se case, seja feliz, constitua uma família. Tudo bem, não tem problema. Você também é possível ser feliz no casamento. Mas você só será feliz não é porque se você está solteiro ou se você está casado. Você só será feliz se você estiver sendo quem Deus te criou para ser. Então, simplesmente, sabe esse esforço que você tem feito para conseguir um relacionamento? Faça o mesmo esforço para ser quem Deus te criou para ser. E veja como isso vai fazer muito mais diferença na sua vida. Faz esse desafio que eu fiz. Todo dia pergunte para Deus, em vez de ficar perguntando para Deus, Deus, com quem que eu devo namorar? Comece a perguntar para Deus todo dia. Deus, quem o Senhor quer que eu ame? Não no sentido romântico, mas no sentido de serviço, de cuidado, de zelo. Perguntando, Deus, quem você quer que eu cure a dor hoje? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado para curar a sua dor. Então vai lá e cure a dor do seu próximo. Acredite, fazendo isso, você nem vai lembrar que você está solteiro e que para você que isso era um problemão, você vai perceber que não é tão importante assim. Porque se você estiver vivendo para Deus, se sua vida tiver um propósito verdadeiro e estiver no centro da vontade dele, aí sim você será plenamente feliz nele. E aí não tem circunstância no mundo que possa te roubar essa felicidade. Então que Deus continue te abençoando e que Ele possa te usar, independente se você é solteiro, casado, viúvo, divorciado, não importa. O importante é que Deus te ama. Ele tem um plano para a sua vida e Ele quer te usar exatamente do jeito que você está. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.